Você tem recebido alguma herança ou você espera dar uma herança a alguém? Que tipo de herança você quer repassar aos seus filhos, aqueles a quem Deus está te confiando? Vamos falar um pouquinho sobre esta herança, sobre o evangelho de hoje e também alguma leitura que está lá em Gênesis no capítulo 13, que fala justamente de Abraão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Aquela pessoa chega a Jesus e ela tem um problema, o irmão não quer repartir os bens. Quantas vezes isso acontece é impressionante. Parece que a grande maioria das famílias tem este problema. Começa a questão da herança, começa a aparecer problemas porque as divisões não são justas para um ou para outro. Começa sempre aquela discussão, eu fiquei mais, eu fiquei menos com o pai, com a mãe, você nunca teve interesse. Então vai começando aquela coisa de lavar roupa suja nesse momento. E aí aquelas circunstâncias de atritos que foram de certa forma, por amor aos pais, deixadas de lado, começam a vir à tona. Quantos problemas se tem por causa de herança? E Jesus vai interrogar este menino dizendo: olha, o que eu tenho a ver com isso? Vamos dizer, quem te carregou? Quem me encarregou? E aí Jesus responde: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Não se preocupe com as coisas deste mundo. Olha que loucura! E ele vai dar lá em seguida todo um exemplo de alguém que vai juntar tesouros e de repente juntou, e aí mal sabe ele que vai perder a sua vida. E ao perder a sua vida vai chegar diante de Deus e vai falar o quê? Vai mostrar todo o trabalho que teve para juntar bens? Bom, esse é um importante desafio para nós, a herança. E a partir deste termo, eu quero entrar com vocês no texto de Gênesis capítulo 13. Não vou ler aqui o texto, vocês podem pegar depois, mas é um texto que fala da divisão que acontece entre os pastores de Ló e Abraão. Esses dois homens tinham construído muitas coisas. E então os pastores de Ló começaram a reclamar porque não havia mais espaço para todo aquele rebanho. E começaram a entrar em atrito com os pastores de Abraão. Então esses homens percebem essa circunstância. Abraão se aproxima e vai dizer o seguinte: Ló, fazemos deste modo, você escolhe o que você quiser. Escolhe a herança para você. O que você quer levar, leve. Se você quer o lado direito, eu fico com o esquerdo. Se você quiser ir para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe a herança que você quiser. Ah, já pensou se nós chegássemos numa família assim? Se quando tivesse processo de divisão, um falasse para o outro: olha, escolhe o que você quiser. Porque isso para mim não é mais importante. Porque o mais importante que minha mãe e meu pai me deram, ninguém pode tirar. E quando se tem valores realmente profundos, nada pode tirar esses valores que são herdados. Mas quando os valores se concretizaram somente em bens materiais, somente vai ficar ali e vai passar quando passam os bens materiais. Mas valores construídos sobre um edifício santo não passa. Mas você, qual é o valor que você tem pensado em deixar para os seus filhos? Será que é o valor simplesmente de quanto eles são capazes de se tornarem doutores, pós-graduandos? Ou melhor, PhDs? Será que são esses valores? Eu vejo a luta de muitos pais e eu acho isso muito bonito. Porém, muitas vezes,
a herança está caminhando para um lado contrário daqueles princípios maravilhosos e se perde muito tempo com coisas que passam. E aí nós temos essa situação de Abraão. Abraão deixa para o outro escolher a herança. E ao deixar para Ló escolher a sua herança, Ló escolhe a melhor terra. Ele olha para a terra onde está irrigada, onde há planície, onde há um rio, e ele escolhe aquela terra. E sabe o que resta para Abraão? Resta somente o monte. Só resta ali lugar para você subir e descer. E você imagina o que é plantar num lugar onde só tem morro. Tratar do seu rebanho a um lugar onde só tem morro. Se você ficasse com a pior herança da sua família, o que você faria? Talvez você ficaria muito chateado, mas aqui Abraão escolheu o último lugar. E quando ele fez isso, ele olhou para aquilo que ele tinha à frente e ele foi até aquela terra destinada. Chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele começa a erguer um altar para adorar a Deus. Porque essa era a herança de Abraão. Abraão era o homem que sabia o que realmente tinha recebido. Ele tinha recebido a graça, a bênção de Deus. Se ele está com a bênção e a graça de Deus, não importa em que terreno você está trabalhando. E isso precisamos descobrir nas nossas famílias. Descobrir que não importa o terreno, a empresa, o trabalho, o estudo, um monte de coisas que eles têm. Se você está trabalhando com Deus, as coisas são diferentes. Não porque você vai ficar rico, milionário, não é isso, mas porque dali nasce a promessa de Deus para a sua vida. Ele edifica o altar e daquele altar surge, mais tarde, o povo de Israel, o herdeiro, da qual viria Davi, da qual seria então esse antecessor do próprio Deus. Abraão. Ló escolheu o lugar bom, o melhor lugar, que vocês talvez possam conhecer, se chama Sodoma. Esse lugar que era aparentemente o melhor, o mais belo, sem a bênção de Deus, não é nada. Tudo que é belo, maravilhoso, que os nossos olhos se admiram, sem a bênção de Deus, não é nada. Por isso, Sodoma é destruído. E daquele lugar terrível se nasce uma nação que se espalha hoje pelo mundo inteiro. Qual é a herança que você está deixando? O que você pretende fazer? Já pensou? Porque vai ser isso que você vai deixar para os teus filhos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.